Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração em relação a ouvir a voz de Deus. O texto que eu vou me basear para dessa palavra está em 2 Reis 5, do 9 ao 14. Mas antes, eu queria ler o versículo 1 do capítulo 5 para contextualizar mais ou menos do que a gente vai falar, né? Sobre quem a gente vai falar nesse trecho que eu separei. 2 Reis 5:1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitoso, porque, por meio dele, o Senhor dera livramentos aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. Então Naamã era um chefe de exército muito respeitoso com o seu senhor, e por causa de Naamã, os sírios foram livrados de muitas coisas. Porém, Naamã era leproso. E aí entra a parte que eu vou ler aqui para vocês, né, do 9 até o 14. 2 Reis 5:9 diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Bom, Naamã, como a gente falou lá no versículo 1, ele era leproso, então ele estava buscando a maneira de ser curado, né? Ele foi atrás de Eliseu, né, que era um homem de Deus, para receber a cura. E Eliseu falou para ele, né, mandou dizer a ele que era simplesmente, ele só precisava ir no Rio Jordão e se banhar 7 vezes que ele seria curado. E aí Naamã não acreditou que se ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão ele poderia ser curado e indagou, né? Aí agora vamos pro 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Bom, isso era o que Naamã achava que ia acontecer, né? Que por Eliseu ser um homem de Deus, ele iria lá orar, impor as mãos e Naamã seria curado. Mas não foi assim que o Senhor quis que acontecesse. Vamos continuar. O 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, Naamã queria ser curado, ele era leproso, queria ser curado. E ele recebeu a maneira, né, a instrução para ser curado. Só que ele, agindo pela carne, não acreditou que aquela maneira ali seria a cura que o Senhor iria oferecer, né, que o Senhor ofereceu para ele, né? Ele não acreditou. E aí ele falou: mas o Rio Jordão é muito ruim. Por que não pode ser, como é o nome, gente? Por que não pode ser Abana e Farpar, né, que são rios de Damasco, muito melhores do que o Rio Jordão? Por que tem que ser nesse rio aí que eu nem gosto? Vamos continuar, peraí que daqui a pouco a gente faz as considerações. Então chegaram-se e ele e seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então o que aconteceu no final? Naamã queria a cura, foi dada a ele a maneira de ser curado, mas ele ficou insatisfeito. Porém, depois de Eliseu falar com ele, né? Eu te dei, o Senhor me deu a revelação de como você seria curado. Agora que eu te falo, você não quer fazer? Não acredita? Então, Naamã foi e se lavou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado, purificado. Bom, o que eu quero trazer com esse texto? Basicamente o fato da gente ouvir a voz de Deus e acreditar nela, crer, sabe? Porque às vezes a gente vê
pede ao Senhor, vive uma situação, pede ao Senhor por aquela situação, ora, intercede, faz jejum por aquilo, mas a gente não tá pronto para ouvir o Senhor. Às vezes o Senhor tá lhe dando a resposta e você não tá conseguindo captar a resposta. Então, é sobre a gente estar atento em sempre estar ouvindo a voz do Senhor, orar pedindo para que nós possamos estar sempre podendo ouvir a voz de Deus. E também crer, porque às vezes não acontece da maneira que a gente quer. Naamã queria que Eliseu impusesse as mãos sobre ele e orasse e ele seria curado. Mas não foi assim que o Senhor quis, né? O Senhor usou Eliseu para dizer a Naamã que ele deveria se banhar no rio Jordão 7 vezes. E era assim que o Senhor tinha planejado curar Naamã, e não impondo as mãos. Uma vez eu ouvi, né, que a história do guarda-chuva, numa aldeia, nunca chovia, e o povo orava, pedia para que o Senhor mandasse a chuva. Só que chegou no dia que eles queriam que chovesse e ninguém levou o guarda-chuva. Só um menino pegou o guarda-chuva e levou e saiu com o guarda-chuva. A gente tem que agir como esse menino. Se a gente pede ao Senhor para que chova, por exemplo, a gente tem que levar o nosso guarda-chuva, porque a gente está crendo que aquilo que a gente pediu vai acontecer. Então, é ficar atento a ouvir a voz do Senhor e também crer nas respostas de Deus. Porque não adianta nada a gente ter recebido a resposta e falar assim: ah não, com certeza isso aí não é resposta de Deus, ah não, não vai ser desse jeito, esse jeito não é o jeito que eu penso, que eu quero que seja, igual Naamã fez. A gente tem que ser diferente de Naamã nesse aspecto. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da palavra, vocês tenham sido edificados com essa palavra. Eu fui bastante edificada, como eu já falei aqui uma vez, e se eu não falei eu vou estar falando agora. Toda vez que a gente compartilha uma palavra, primeiro a palavra serve pra gente, pra depois a gente passar pro outro. E é isso, tchau!